Pois bem, vamos iniciar o nosso estudo da lição número 5 do segundo trimestre de 2024. O título dessa lição é Os Inimigos do Cristão. O texto áureo, Gálatas capítulo 5, versículo 25 e 26. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Bom, o capítulo 5 é o capítulo em que fala da ação da carne no homem e que é um dos inimigos do homem citado nessa lição. Ok? A verdade prática. Na jornada da fé, há inimigos que tentam nos atrapalhar. Os três citados, o diabo, a carne e o mundo. Mas em Cristo, somos mais que vencedores. Bom, então, é fundamental, eu vou até focar no nome diabo, ele vai utilizar também o nome Satanás, mas eu acredito, quando a Bíblia utiliza o nome diabo em determinado momento, que é um nome próprio do Novo Testamento, foi Jesus quem usou, na maioria das vezes que essa palavra aparece na Bíblia, só no Novo Testamento, o Antigo Testamento tem a tradução, às vezes usa diabo, mas o termo diabo, ele é um termo que ele foi, podemos dizer, usada a expressão, cunhado por Jesus. Jesus que começa a chamá-lo de o caluniador, aquele que acusa através de mentiras, tá bom? Então eu vou focar no significado desse nome e entender por que, por exemplo, na tentação de Jesus, nas 3 vezes, né, as 3 tentações, que ocorrem, 3 formas de tentação, melhor dizendo, ele é sempre chamado de diabo. Isso é significativo na Bíblia. Para mostrar para vocês como é significativo, o Apocalipse ele vem em determinado momento sempre falando de Satanás como dragão, no capítulo 12, mas tem um momento que muda, ele deixa de ser chamado de dragão, ele passa a ser chamado de serpente. Por quê? Porque a serpente, ela se tornou símbolo daquela que lançou engano, mudando a palavra de Deus para tentar enganar Eva. E é o que a serpente faz em Apocalipse 12, lançando um rio atrás da mulher. Não foi o dragão que lançou, foi a serpente. Por quê? Então está usando o mesmo símbolo. Esse símbolo, ele está ligado a um engano, tá bom? Está ligado a um engano. E o diabo, esse termo, ele está ligado, na verdade, a uma acusação com falsidade. Uma acusação com falsidade. Você vai ver um tipo de acusação em tudo, né? Quando Satanás fez a rebelião no céu, certamente ele acusou Deus de alguma coisa. O contexto, nós percebemos, ele acusou Deus de quê? De não ser todo-poderoso, porque ele disse, eu serei semelhante a ele. Ou seja, ele não é todo-poderoso. Então, nesse sentido, quem aparece? A figura do diabo. Por isso que Jesus Cristo vai dizer, ele mente desde o princípio. Qual teria sido a mentira inicial dele? Pelo contexto, nós percebemos. Ele estava dizendo para os outros anjos que Deus não era o Todo-Poderoso. Ele poderia ser semelhante ao Altíssimo. Tá bom? Pois bem, a leitura bíblica em classe está em Romanos capítulo 6, eu vou ler com vocês, diz assim, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Né? Ou seja, o assunto é ligado diretamente à carne, ao mundo, né? e ao diabo, que é aquele que acusa de forma enganosa. Né? Prossegue no versículo 13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ou seja,
O pecado ele não domina sobre nós. Isso é uma coisa importante. O homem, ele consegue olhar para o pecado e ver que aquilo é ruim. Às vezes ele não consegue dizer não para o pecado, mas a consciência dele diz que aquilo é ruim, tá bom? Como o apóstolo Paulo disse, vamos ler aquele texto lá de Romanos, está dentro do nosso assunto, né? Romanos capítulo 2, em que ele vai falar sobre os gentios a partir do versículo 13. Romanos 2,13. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios, os povos, por exemplo, que viviam aqui no Brasil, e todos os que não eram judeus, mas citando um exemplo aqui do Brasil, quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente, presta atenção nisso, fazem naturalmente, ou seja, já está no homem, é natural do homem, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. O que significa ele fazer naturalmente as obras da lei? Os povos que viviam aqui no Brasil, se ele matasse alguém, a consciência dele dizia, isso está errado. Ele nunca ouviu a lei, não matarás. Tá bom? Então, ele tem uma lei da consciência dentro dele. Ok? E o apóstolo Paulo prossegue no versículo 15. Os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então, o homem, ele tem sim uma capacidade de decidir. Senão Deus não diria, não exigiria do homem o que ele exigiu. Eis que coloco diante de ti a vida e a morte. Escolhe. Escolher significa poder de decisão, livre-arbítrio. E Deus diz, escolhe a vida para que vá bem. Eis que ponho diante de ti a bênção e a maldição. Escolhe, escolhe. Escolhe a bênção para que vá bem. Bom, a leitura bíblica prossegue na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15, em que ele diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Bom, então, ele vai focar aqui nos 3 inimigos do crente. Agora, na página 5, a introdução à revista diz, a introdução da lição. Na jornada da vida cristã, nos deparamos com perigos que ameaçam a trajetória do nosso caminho para o céu. Nela encontraremos 3 inimigos que buscam nos atrapalhar: o diabo, a carne e o mundo. O diabo e o mundo estão do lado externo de nossa trajetória. A carne, porém, está do lado de dentro. É a nossa natureza pecaminosa. Por isso, nesta lição, estudaremos esses 3 inimigos da jornada da vida cristã. Bom, a carne, ela é descrita como aquela de fácil corrupção, que está ligada aos desejos desse mundo. Mas eu sempre digo que a carne, ela não é totalmente ruim, ela não é totalmente pecaminosa. O homem, quando ele peca, existe uma natureza carnal, por exemplo, que Deus deu ordem ao homem para se multiplicar. Mas o pecado vai ser o quê? Vai ser ele querer ter mais de uma mulher. No Antigo Testamento Deus tolerou, mas Jesus Cristo disse claramente, e essa não é a vontade de Deus, Deus não fez assim no princípio. Ou então, eu vou descrever a carne como aquilo que não tem limite. Você pode juntar bens. Abraão juntou algum tipo de bens, tanto que ele tinha empregado. Tá bom? O que é a carne? A carne, ela quer te dar essa segurança. Mas essa carne, como ela tem corrupção nela por causa do pecado, vai ter momentos que ela vai querer te levar
olha, você tem uma opção aí, é uma maneira errada, mas você vai ganhar 100 mil reais. Você vai ter tranquilidade para o resto da tua vida. A carne não tem limite. Enquanto a tua consciência, que está ligada ao espírito, o espírito está dizendo para você que é a alma, né? A alma é o centro das decisões. Então o espírito está dizendo para você, olha, não segue esse caminho, não faz isso. Tá bom? Não faz isso. Por isso que o apóstolo Paulo diz, né? Miserável é um que sou. Ou seja, tem uma parte minha que quer me levar a tomar essa decisão. E outra parte está me dizendo não. Ok? Então, a carne, ela é aquela parte que eu defino como, ela não consegue perceber limite para as coisas. Não existe limite para as coisas. Ela quer o bem. Se ela que tiver que maltratar outro para conseguir, ela não vai olhar para essa questão. Enquanto nós temos a consciência que diz, olha, isso está errado. Essa consciência funciona para nós que temos a Bíblia nas mãos, funciona para o nativo do Brasil antes do Evangelho chegar aqui. Bom, essa consciência Deus colocou no ser humano em geral. Quando Deus criou, essa consciência foi colocada no homem. Bom, ainda na página 5, ele vai falar então do primeiro inimigo do homem. Capítulo 1, o primeiro inimigo do cristão, o diabo. Ele diz, o diabo é real. A existência do diabo como pessoa é descrita desde o primeiro livro da Bíblia. No Antigo Testamento, as ações de Satanás são descritas no Gênesis, 1 Crônicas, Jó, Salmo, Isaías, Ezequiel e Zacarias. O Novo Testamento mostra a atuação do diabo por 25 vezes das 29 passagens dos Evangelhos em que Jesus o menciona. Em seu ministério, nosso Senhor atesta a realidade de Satanás. Bom, realidade, eu só não vou usar o termo Satanás aqui. Como a Bíblia usou esses inimigos e usou o diabo, o significado é claro que é o mesmo personagem, entenda, diabo e Satanás, é o mesmo personagem. Mas por que a Bíblia chama ele por nomes diversos? Então você tem que entender o contexto e usar a simbologia desse nome. Veja o que eu coloco aí abaixo. No grego, o termo diabolos, que diz que é o inimigo do homem, né? Tá bom? No grego, o termo diabolos, segundo o dicionário Strong, significa dado à calúnia, difamador ou ainda que acusa com falsidade. Ou seja, o tema está focado no seguinte, o cristão vai ser acusado com falsidade. E qual o tipo de acusação que o cristão vai sofrer nesses últimos dias? Você pode exercitar isso com a turma. Eu coloco essa sugestão para você. Como você pensa que a igreja pode ser acusada de forma falsa nos dias atuais? Deixe os alunos participarem. E aqui eu dou uma sugestão para vocês. Você dizer o seguinte para ele: uma das maneiras que nós estamos sendo acusados falsamente é de sermos intolerantes, dizendo que nós desrespeitamos a religião dos outros, quando nós dizemos que só existe um caminho, que é Jesus Cristo, e que todos os outros estão errados. Bom, isso não é intolerância. Isso não é intolerância. Na verdade, todas as religiões falam uma da outra exatamente assim. Para o Espiritismo, nós estamos errados, porque nós temos que pregar a reencarnação. Ou seja, estão dizendo que nós estamos errados. De alguma maneira, todos diz que o outro tem erro em alguma coisa, dos diferentes, né? Então você dizer que eles estão errados, isso não é intolerância, mas é um exemplo, nós estamos sendo acusados de intolerantes, tá bom? Por dizer que o homossexualismo é pecado, alguns chegaram a nos acusar de intolerância. Essa questão chegou até o Congresso, e graças a Deus foram colocadas leis, né, que protegeram o cristão. Estamos na leitura da página 6. Estamos na leitura da página 6. Estão falando aqui do significado do termo diabo, que é na lição o primeiro inimigo nessa lista do cristão. Então, veja, ele é um que acusa com falsidade, ele calunia. Caluniar é isso, é você acusar com falsidade. Então, essa lição, aplicando aos nossos dias, o termo diabo, para aplicar esses dias, significa que ele
vai acusar os cristãos com falsidade. O cristão vai ser sempre acusado de ser um problema para a sociedade, de desrespeitar outras igrejas. Isso daí aconteceu no passado, não? Em que o cristão era sempre acusado de ser um problema para a sociedade. O Império Romano criticava os cristãos acusando os cristãos de serem um problema para a sociedade. Por quê? Porque lá os cristãos não reconheciam aqueles deuses que os romanos adoravam. A mesma coisa tende a ser feita nesses últimos dias. Os católicos acusaram, em determinado período, igrejas como a nossa, que não batizavam crianças, acusavam também de ser um problema. Os católicos queimavam as igrejas que não batizavam crianças, porque eles diziam, olha, se você enterrar, botar esses hereges no solo, eles contaminam o solo, então tem que queimar. E por que eles faziam isso? Era uma acusação enganosa dos cristãos. Os protestantes também tiveram essa prática. O anticristo vai fazer a mesma coisa. Então, você quer seguir o contexto bíblico, o tema bíblico mesmo, aquele que é colocado como inimigo do cristão, o diabo, o tema você focar esse. É aquele que acusa com calúnia. Você vai ver que isso às vezes acontece até entre nós. Se você colocar sugestão para os cristãos, você vai acabar tendo situação de cristão. Existe acusação por calúnia, né? Acusação falsa, até entre nós, pastor. Pode acontecer. E aí a Bíblia diz, são pessoas que não são verdadeiros cristãos. Porque o cristão, ele foge de acusação. Porque ele sabe que a acusação, principalmente a acusação caluniosa, é um trabalho de Satanás. Satanás, ele é colocado como um advogado de acusação, enquanto Jesus é o seu advogado de defesa. Então, por isso que o cristão, ele foge de acusação. Não, porque você faz uma acusação, se ela é falsa, você se colocou do lado do diabo. Porque o significado do nome diabo é esse. É aquele que acusa falsamente. Ele mente desde o princípio de Jesus. Ainda na página 6, o comentário prossegue. No Novo Testamento, ele aparece de maneira especial nos evangelhos quando descreve a tentação no deserto. Você pode ver que nesses textos vai sempre usar o termo diabo, não vai usar o termo Satanás. Então você, pelo contexto, você tem que perceber o quê? Qual é a acusação que ele está fazendo sobre Jesus, sobre Deus, ou seja, sobre a verdade? Porque se ele foi chamado pelas Escrituras ali de diabo, ou seja, aquele que acusa com falsidade, o contexto é esse. Então, eu coloquei abaixo, ele acusa Jesus de não ser o Filho de Deus. Como aquele desafio, qual é a finalidade? É acusar Jesus. Tu não é o Filho de Deus. Então faz com que essas pedras se transformem em pães. Mas a intenção era fazer como ele fez com Eva. Porque lá com Eva, ele conseguiu fazer com que Eva entrasse no diálogo com ele e respondesse tudo torto, né? Jesus Cristo responde corretamente. Ele não quer entrar no diálogo, no debate. Ele diz também que está escrito, nem só de pão viverá o homem. Mas a acusação, se o personagem que está ali, Deus direciona as coisas na Bíblia, não acontece por acaso. O personagem que está ali é o diabo, então você tem que focar no significado do nome dele. Então eu mostrei, a revista tudo bem, está usando também Satanás, mas como adversário, é verdade também. Mas o foco, quando a Bíblia diz que o diabo é seu inimigo, então sabe o seguinte, você tem um inimigo que ele vai te acusar enganosamente. Tá bom? Bom, a segunda coisa então que ele acusa Jesus, de não conhecer as Escrituras. Por quê? Porque ele apresenta algo a Jesus relacionado às Escrituras, mas que o que ele propõe, na verdade, não está nas Escrituras. Observe, ele diz o seguinte para Jesus: lança-te daqui, porque está escrito que dará ordem aos seus anjos para não deixar tropeçar em pedra.
Só que se Jesus se lança dali, Jesus não estava tropeçando em pedra. E as escrituras eram claras, tá bom? De proteção de tropeço. E ele propõe o suicídio. Então, para mostrar que, olha, em diálogo com Satanás, nós não entramos. Tá bom? O que nós fazemos é defender a verdade. O que nós fazemos é defender a verdade. Então, Jesus Cristo também, para fugir desse tema com ele, disse o seguinte: não tentarás ao Senhor teu Deus. E aí, por fim, ele acusa Jesus de infidelidade a Deus. Vamos dizer como? Né? Porque ele propõe que Jesus adore ele. Jesus se submeta a ele. Ou seja, nós sempre dizemos para vocês que a tentação está sendo feita ao homem. Jesus, ele não está tentando Deus eterno, mas ele está tentando o homem, o que foi gerado com Maria, né? Fecundado pelo Espírito Santo, tentando levar esse homem a pecar e reverenciar ele e abandonar a Deus. Então ele está acusando Jesus de infidelidade a Deus. Lembrando, porque eu estou usando o termo acusação aqui, que é o significado do termo diabo, aquele que acusa falsamente. Bom, o item 2, ele vai descrever o personagem Satanás na história, né? Aí, como eu falei para vocês, eu não foquei nesse personagem, deixo como sugestão a vocês focar nesses inimigos que a Bíblia está falando. Vamos nos manter no texto, na mensagem bíblica. O item 3, a identidade do inimigo. Bom, ele vai dizer aí diversas vezes, falar de Satanás, adversário opositor. Eu marquei em azul a parte que vocês devem focar nesse texto. Na minha sugestão, vocês podem, claro, né, decidir focar também em Satanás, mas a lição fala daquele que acusa falsamente. Você tem um inimigo, ele te acusa falsamente, tá bom? Então, no final da página 7, eu coloquei em azul o comentário dele. Diabo aparece 35 vezes, acusador. Jesus afirmou que os seus acusadores eram filhos do diabo. Então, eu até destaquei esse texto que ele coloca, né, de João 8,44. Veja o que ele diz. Vós tendes por pai o diabo. A nossa tradução, observe que ela não coloca diabo com letra minúscula. E normalmente a revista, por exemplo, ela coloca diabo com letra maiúscula. Por quê? O termo diabo, entendo, passou a ser um nome dele, um nome próprio. E nesse caso você usa com letra maiúscula. Mas quando Jesus está se dirigindo a ele, Jesus não está falando esse é o nome dele. Jesus está descrevendo uma característica dele. Tá bom? Qual é? É que é mentir, é acusar falsamente. E Jesus diz que ele faz isso desde o princípio. Ele diz, vós tendes por pai ao diabo, com letra minúscula, né? Porque está falando de uma atitude dele, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai, ou seja, os desejos do diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, aqui, destaque para os seus alunos, desde o princípio, qual teria sido a primeira acusação do diabo na história? Seria acusar Deus de não ser todo-poderoso. Porque quando ele diz que ele pode ser semelhante ao Altíssimo, ele diz que ele pode ser tão poderoso quanto o Altíssimo. Então, o Altíssimo não é todo-poderoso, ele tem poder, mas o querubim ungido também tem poder e pode ser igual a ele, semelhante a ele. Tá bom? O comentário prossegue. Sempre lembrando que em verde assim eu coloquei comentário, né, para vocês acompanharem. Quando a Bíblia fala da condenação final, aparece novamente o termo diabo, aquele que acusa falsamente, em Apocalipse 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Ou seja,
o enganador, porque a última ação dele, Apocalipse capítulo 20, se você ler esse capítulo, está descrevendo um momento futuro em que Satanás será solto, tá bom? E ele vai sair a enganar as nações, tá bom? Então, esse engano, por isso, o Apocalipse 20:10 usa exatamente o termo diabo de novo, porque ele sai a enganar as nações. Nós não sabemos o que ele fala de Deus, apenas diz que as nações se juntaram a ele e foram fazer guerra ao arraial dos santos. Nós não sabemos o que ele fala de Deus, mas nós podemos colocar hipótese, tá bom? O fim do milênio é o fim do mundo. A vida física vai deixar de existir. Falar isso para a humanidade é assustador, sabia? Então, quando chegar no final do milênio, Deus permitir que ele seja solto, uma hipótese que eu coloco é que ele vai sair para a humanidade. Olha, o que está profetizado é que Deus vai acabar com a vida física, vai ter um juízo final, todos vão ser julgados. E provavelmente ele vai propor, né, que de alguma maneira eles lutem para isso não acontecer. Isso é uma hipótese que eu coloco, tá bom? Mas algum engano vai acontecer, porque a humanidade vai acreditar e vai se unir a ele para fazer guerra a Jesus, né? Bom, e eu coloquei aí uma coisa até em destaque, que é como uma sugestão também para você falar para os seus alunos, tá bom? Como uma pergunta. Qual a maior acusação do diabo para o cristão? Eu não coloquei como uma pergunta, tá bom? Botei 2 pontos, e a maior acusação que eu digo é: vocês não está perdoado. É a acusação do diabo. É a maior acusação que ele faz contra o cristão. Por quê? Todos pecaram, todos pecam em algum momento da sua vida. E o que o inimigo vai sempre querer, às vezes fazer a pessoa lembrar de coisas que ele fez há 10 anos, 20 anos, que ele já está, Deus já demonstrou para ele muitas vezes que ele está perdoado, mas o inimigo vai continuar acusando essa pessoa. Então eu deixo como sugestão você também colocar para a sua classe. Participe. Qual a maior acusação, né, que o diabo faz contra o cristão? Essas acusações falsas, tá bom? Então a maior acusação falsa que eu digo é tentar convencer o cristão que ele não está perdoado. Essa é a acusação falsa do diabo. Aí eu sugiro você colocar os alunos para participarem, né? Tá bom? E, na minha visão, essa é a maior acusação falsa que ele faz. E que o cristão, e isso é importante para a sua classe. Porque você pode ter certeza, se você tiver 100 pessoas ali, você vai encontrar 100 pessoas que em algum momento pecou na vida. Tá bom? Então, quando a Bíblia diz que o seu inimigo é um falso acusador, e quando você chega à conclusão que a maior acusação que ele faz, a maior falsa acusação que ele faz é dizer que você não está perdoado, então saiba, essa acusação é falsa, você está perdoado. Essa é uma mensagem que vocês não sabem como isso pode curar uma pessoa, como essa mensagem pode curar uma pessoa. Vou até citar para vocês como exemplo. Nós temos estudado história da igreja, e o tema que eu me deparei em história da igreja, que é dos mais difíceis, eram os cristãos que não resistiam às torturas e acabavam participando até de culto de sacrifício, tá bom? Ou então, como eu me lembro certa vez comentando com um aluno, o aluno me perguntando se Judas merecia perdão. Eu falei assim: irmãos, Judas merecia perdão. E Mateus chega a usar a expressão que Judas levou a moeda arrependido. Eu posso afirmar para vocês, pelas Escrituras, que o Espírito Santo estava trabalhando, tentando salvar aquela alma. Porque isso é o normal, isso é o que vem de Deus. Eu posso afirmar para vocês, quando Jesus beija Judas, Jesus estava preocupado com aquela alma. Mas o irmão falou assim: mas pastor, isso é impossível, por exemplo, algum apóstolo daqueles 11, tá bom, voltarem para ajudar Judas. Eu falei assim: eu não gostaria de dizer que é impossível, eu prefiro dizer que
que é possível, que seria muito difícil, mas que o homem ele tem que lutar pelo perdão, ele tem que lutar pelo perdão. Isso tem que acontecer, tá bom? Bom, prosseguindo, coloque então esse exercício para os alunos e coloque para eles que ele está perdoado em nome de Jesus. Se ele se arrependeu, tá bom? Se ele não blasfemou contra o Espírito Santo, ou seja, se ele não atribuiu uma obra do Espírito Santo ao demônio, que isso é blasfemar contra o Espírito Santo, se ele não blasfemou contra o Espírito Santo, saiba que o pecado que ele cometeu, muito provavelmente é inferior ao pecado que aquele ladrão da cruz cometeu. E o ladrão da cruz foi perdoado imediatamente. É isso que Deus nos ensina. Então, quando falar do nome diabo para os cristãos, saiba o seguinte, né? A Bíblia usa ele, entendeu, para dizer que ele é um falso acusador. Jesus foi o que mais usou essa expressão. Quando você procura nos evangelhos, em todo o Novo Testamento, é uma expressão grega, né, do Novo Testamento, quem mais usou essa expressão foi Jesus. Tá bom? Chamando ele de aquele que acusa falsamente desde o princípio. Pois bem, na página 10, o autor aqui, ele fala sobre como nós combatermos ele, e ele usa Efésios capítulo 6, versículos 11 e 12. Eu coloquei em verde para vocês. Tá bom? Porque, de novo, nesse texto, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, os nomes não são aleatórios, então, aquele que acusa falsamente aparece novamente. O apóstolo Paulo diz: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, ou seja, as astutas ciladas daquele que acusa falsamente. Então, a ação do diabo, em primeiro lugar, é para acusar o cristão falsamente. A ação do diabo não está ligada aos pecadores do mundo, não. Ele quer acusar o cristão falsamente, ou diretamente dizendo que o cristão não está perdoado, ou então os ímpios começarem a acreditar, ele acusar os cristãos, né, diante dos ímpios, dizendo que os cristãos são um problema para a sociedade. E como ele faz isso? Inspirando pessoas. E tem pessoas que pregam isso, que os cristãos são um problema para a sociedade. E eles não são punidos, não. Vocês querem ver? Teve um professor de Oxford, um ateu, chamado Richard Dawkins, tá bom? Que ele disse que os governos deveriam proibir os pais de levarem as crianças em escola dominical. Isso está no livro dele, Deus, um Delírio. É uma coisa horrível o livro, mas ele diz que permitir que uma criança vá para a escola dominical é o mesmo que essa criança sofreu um estupro. Um indivíduo que fala uma coisa dessa contra os cristãos, ele defende abertamente a extinção dos cristãos, a extinção das religiões. E isso, ele não sofre nenhuma crítica, vamos assim dizer, dos canais seculares. Era para eles também criticaram. Você não pode defender a extinção da religião, isso está errado. Você pode dizer que você não acredita, mas defender a extinção, isso está errado. E fazer uma comparação grotesca dessa, eu tenho que ler esses livros, às vezes, para dar aula sobre esses temas, né? Você vê assim, uma ignorância, uma coisa que você lê, você fala, como uma pessoa pode falar uma coisa dessa? O versículo 12, ele diz: porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Todos eles serão utilizados para, de alguma maneira, te caluniar, tá bom? Ou seja, te acusar falsamente. Porque o nome que foi colocado aqui é aquele que acusa falsamente, o diabo.
tá bom? E ele vai usando outras expressões, demônio, Satanás, tá bom? Como o texto bíblico colocou, né, o diabo como inimigo, tá bom? Então eu foquei o texto ali no diabo. Bom, o segundo inimigo está na página 12. Diz o seguinte: a carne. O conceito bíblico de carne. Ele diz: há 4 definições para a palavra carne na Bíblia: o tecido muscular do corpo humano e dos animais, o corpo humano inteiro, o ser humano segundo a sua fragilidade e mortalidade, e a natureza humana pecaminosa. Dentre muitas perspectivas da palavra carne na Bíblia, a expressão concupiscência da carne tem grande relevância. Quando o apóstolo João usa este termo, ele se refere à satisfação carnal em todas as suas dimensões: glutonarias, sensualidade, bebedeira, relações sexuais ilícitas. A expressão revela que não há critério ou norma moral no contexto em que a busca pelo prazer individual dita a tendência. É o egoísmo em grau elevado. Essa parte final que ele usou aqui, é o egoísmo em grau elevado, é interessante vocês usarem. Eu coloquei uma parte aqui em relação à carne, em verde, como sugestão para vocês. Eu digo o seguinte: a carne representa uma parte do homem que não possui limites. Ela atrai a alma para que esta a use para realizar as coisas sem pensar em limites. Por exemplo, ele usou ali expressões para descrever a satisfação carnal. A satisfação carnal, existe um ponto que é normal, em que você quer, vamos dizer, a sua carne quer um certo descanso, às vezes se divertir, né, ter um conforto financeiro, mas a corrupção da carne, quando o pecado entra na carne, e o homem escolhe usar a carne ela não tem limite. Se for colocado diante dela a oportunidade de você ter uma casa graças a um roubo de 100 mil reais, a carne ela não está nem aí, ela não tem limite. Aquela expressão que Maquiavel, o escritor romano, usou para descrever o anticristo, né? Que ele disse: os fins justificam os meios. Para a carne é exatamente isso. Ela quer chegar a um fim, tá bom? Sem pensar até em justificar os meios. Ela quer chegar naquele fim. Essa é a atração que o homem tem, que então a Bíblia está dizendo para você tomar cuidado. Toma cuidado, porque você pode desejar coisas boas. Você pode até, você na sua carne, pode desejar ter a riqueza de Abraão, ter pessoas trabalhando para você, montar uma empresa. Isso é justo, isso é normal. Mas durante todo esse tempo vai ter uma parte da carne que vai te dizer o seguinte: não paga o que é justo para esse funcionário, não. Em outras oportunidades, a carne é sempre aquela oferta de dizer: vá além do limite, esquece a lei, né? Esquece que essa pessoa já fez isso e isso por você, agora só dispensa ele, não pensa no ser humano, não pensa só no dinheiro. Então, você pensar em dinheiro não é errado, mas você pensar só no dinheiro e desprezar o ser humano, você já está pecando. Aí por isso ele colocou, é o egoísmo em grau elevado. Eu concordo com essa definição da carne. Quando a carne ela quer te levar a uma situação de sem limite, é o egoísmo em grau elevado. Então, ou seja, você começa a pensar só em você e não pensa nos outros. Bom, na página 13, eu tenho usado uma codificação para vocês, que é colocar em lilás algumas questões que eu acho assim perigosa da revista, né? No número 2, ele diz aqui o seguinte: a carne no Novo Testamento. Na perspectiva do Novo Testamento, o grego sarx, isto é, carne, é uma referência direta à totalidade da natureza humana pecaminosa. A parte de Deus degradada sem a presença do Espírito Santo.
Em suas cartas, o apóstolo Paulo evidencia o que uma natureza dominada pela carne pode produzir. Bom, por que eu destaquei aqui em lilás para você a expressão totalidade da natureza humana pecaminosa? Existe uma divisão no meio teológico que é importante vocês entenderem. Tem uma parte dos intérpretes das Escrituras, foram os católicos que desenvolveram esse pensamento e os protestantes seguiram, que diz o seguinte: o homem não tem nada de bom. O homem está totalmente corrompido. O homem ele é só coisa ruim. Então, se o homem faz alguma coisa boa, é porque Deus predestina ele. Bom, porque o homem ele é totalmente ruim, é coisa ruim mesmo. Eu vou dizer para vocês, ele aqui não está falando isso de maneira clara, e eu espero que ele não pense isso, porque esse é um pensamento protestante, e eu falo, é um pensamento do diabo. Exatamente esse, aquele que acusa falsamente. Por quê? Porque quando ele vai diante de Deus acusar falsamente Jó, é isso que ele fala de Jó. Tira, porém, o que ele tem e verás que ele blasfema de ti na tua face. O que o diabo está acusando Jó? O diabo está acusando Jó de ele servir a Deus por interesse. Se ele perder os seus bens, sua casa, sua riqueza, verás que ele blasfema de ti na tua face. Ou seja, o diabo acusa o homem de ele não ter valor nenhum, de ele não ter nada de bom. E depois ele acusa novamente. Toca na sua carne. Tá bom? Então, essa atitude de querer humilhar o homem, querer humilhar a criatura, okay? Isso daí não tem boa origem, não. Isso tem origem em Satanás. Tem origem, desculpe, no diabo. É ele que faz isso na Bíblia, tá bom? Trabalhando para diminuir a criatura. E nós vemos como ele é tratado na religião pagã, no espiritismo, em que ele lá é chamado, o ser humano é chamado de cavalo. E o que você vê na história é o diabo, ele odeia o ser humano nessa vida. Então, vocês tomem cuidado com essa doutrina que diz que o homem está totalmente corrompido, que ele não tem nada de bom, que ele não tem nem condições de dizer sim para a vida. Mas quando Deus diz para o homem, eis que coloco diante de ti a vida e a morte, escolhe, pois a vida, Deus está dizendo que o homem tem condições de dizer sim. Mas os católicos, Agostinho de Hipona, desenvolveu essa heresia, dizendo que o homem não tem condições de dizer sim. Tá bom? Que o homem ele é totalmente dominado, totalmente corrompido, que não tem nada de bom nele. Isso é errado. E a origem disso, como eu falei para vocês, é ruim. Bom, eu coloquei em azul aí também porque ele coloca um texto de Colossenses capítulo 3, versículos 5 e 9. Ele diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Ou seja, isso daí é coisa do velho homem. Vocês já se despiram dele, então agora vocês têm uma nova vida. E ele comenta um outro trecho que eu coloco em lilás, irmãos, porque eu falo o seguinte: essa é uma questão que, se você for procurar na internet, você encontra uns que acreditam de um jeito, outros que acreditam de outro. O texto original, ele não nos dá condições de nós definirmos a questão, tá bom? Mas eu tenho uma interpretação que eu não concordo com o que ele fala aqui nesse momento, por isso eu coloquei em lilás. Mas vocês leiam atentamente, pode ser que vocês concordem com o que ele diz, tá bom? Antes até de ler, eu falei para vocês, que, por exemplo, o que é a carne? É aquela parte que está tentando atrair a alma a decidir, tá bom? Até sem limites. E o que é o espírito? O espírito é aquela parte
que ele quer convencer a alma a fazer as coisas segundo o que Deus ensina, porque o Espírito de Deus testifica com o meu espírito. Eu sou um filho de Deus, está testificando, então você não faz isso. Então, esse conflito eu vejo entre a carne e o espírito do homem. Mas, como aquele texto de Gálatas 5, 16 e 17, algumas Bíblias traduzem com espírito com letra maiúscula, alguns concluem que existe uma luta entre a carne e o Espírito Santo. Enquanto outros, vocês vão encontrar na internet, concluem que existe uma luta entre a carne e o espírito do homem. Então, o texto da revista, na página 13, em lilás, diz: a carne opõe-se a Deus e aos seus propósitos, pois ela tenciona caminhar de modo independente do Altíssimo. Seu desejo e vontade estão fora dos planos divinos. Ela faz com que o ser humano haja como se fosse o próprio Deus, né? Então, nesse sentido aqui, ele está até certo. A carne, ela não tem limite. Então, na verdade, a carne, ela não analisa, tá bom? Isso aqui é contra a vontade de Deus, mas eu vou fazer. Não existe essa análise. Quem faz essa análise é a alma. A alma, ela é descrita, tá bom, nos estudos, como o centro das decisões do homem. Tá bom? Então, a carne, ela não faz nem essa análise. Então, eu não vejo a carne numa luta contra Deus, né? E Deus numa luta contra a carne, não. Eu vejo a carne como vamos dizer, uma parte humana que não olha para limites. Tudo que ela puder fazer, ela quer fazer. A atração tem que ser feito. Se é certo ou errado, não importa. Tá bom? Pois bem, no final da página 14, eu coloquei aí em azul também, para vocês destacarem na revista, o Auxílio Bíblico Teológico. Ele falou o seguinte: os atos da natureza pecaminosa e o fruto do Espírito. Ele vai continuar dentro dessa questão, né, se a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Ele coloca: não há passagem na Bíblia que mostre um contraste mais claro entre o modo de vida dos crentes cheios do Espírito Santo, isto é, aquele que tem o Espírito de Deus vivendo neles, e das pessoas ainda controladas pela sua natureza, que Gálatas 5, 16 a 26 vai apontar, tá bom? Pois bem, então eu coloquei esse texto, alguns textos que ele colocou ali, ele colocou Romanos 8, 9, por exemplo, eu coloquei ele em algumas traduções para vocês observarem. Tá bom? Coloquei na Bíblia de Jerusalém, Romanos 8, 9, que o autor da revista citou. Ele diz: vós não estáis na carne, mas no Espírito. Observe que ela colocou Espírito com letra minúscula, desculpe. Lembre-se que no original grego não existia distinção de maiúsculo e minúsculo. Então nós temos que interpretar. Esse Espírito é o Espírito do homem ou é o Espírito Santo? Então a Bíblia de Jerusalém traduziu: vós não estáis na carne, mas no Espírito, com letra minúscula. Se é verdade que o Espírito de Deus habita em vós. Aí traduziu com letra maiúscula, porque está claro, está falando do Espírito Santo. Pois quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele. De novo, traduziu com letra maiúscula, excelente. Bom, a versão King James foi uma versão que eu comprei em CD há uns 15 anos, 20 anos, né? Que é uma tradução histórica feita na Inglaterra, né? É uma tradução bem respeitada. Ela diz assim: mas vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha, botou com letra minúscula. Se é verdade que o Espírito de Deus, com letra maiúscula, e depois o Espírito de Cristo, com letra maiúscula. Essa é a tradução King James, uma tradução feita há cerca de 400 anos, tá bom? Feita a pedido do rei James da Inglaterra para agradar os protestantes. Ele solicitou essa tradução, né? Bom, e a versão corrigida, que é mais usada entre nós? Você vai ler Romanos 8, 9, ele vai dizer, ele vai colocar Espírito com letra maiúscula. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Então, essa tradução ela já pensa num conflito entre o Espírito Santo e o homem, e a carne do homem.
tá bom? Um conflito entre o Espírito Santo e a carne do homem. Por isso também, eu coloquei aí Gálatas capítulo 5, está na citação dele, vai aparecer também essa questão de espírito com letra maiúscula ou minúscula. Eu coloquei primeiro na versão corrigida, a nossa tradução. Digo, porém, andai em espírito, com letra maiúscula, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, botou com letra maiúscula, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Interessante que esse assunto saiu, a irmã Cleonice estava lembrando, na aula de teologia, na quinta-feira. Ela pediu para eu fazer uns exemplos de hermenêutica. Eu nem estava previsto, não sabia que iria sair nessa lição, ainda não tinha visto a lição, e nós comentamos exatamente sobre isso, eu utilizei exatamente esse versículo. Então veja, a versão corrigida, ela interpreta que é o Espírito Santo, por isso colocou Espírito com letra maiúscula, né? Na página 16, eu coloquei a versão King James. Ela usa espírito com letra minúscula. Digo-vos, andai em espírito, aí no espírito do homem, e não satisfareis a concupiscência da carne. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo para a alma, siga o que o Espírito te fala, porque o Espírito Santo, ele entra em contato com o espírito do homem. Então, olha, faça isso, não participa dessa falcatrua não, tu vai ganhar 100 mil reais, um exemplo, mas isso aí é errado, você vai prejudicar um monte de pessoas, tá bom? Então, ele está dizendo para a alma, né? Tá bom? Olha, andai segundo o que o Espírito te aconselha, não segundo o que a carne, porque a carne não tem limite, o Espírito, ele te coloca limite. Ou seja, nessa tradução aqui, ele entende que é o Espírito do homem, por isso ele bota com letra minúscula. No versículo 17 ele diz, porque a carne tem tendências contrárias aos desejos do Espírito, com letra minúscula. Ou seja, ele está claro que ele está pensando aqui em espírito do homem combatendo contra a carne para a alma decidir o que ela vai fazer, se ela vai escolher a carne, mas sem os limites da carne eu vou trabalhar, né, tal, mas eu não vou usar esse sem limite da carne, eu vou usar a minha consciência, que é o meu espírito, que ele coloca limite para o erro. Tá bom? Então, essa aqui é a tradução King James. Ela colocou espírito com letra minúscula, né? Tá bom? Então, porque a carne tem tendências contrárias aos desejos do espírito, e o espírito, com letra minúscula, possui desejos contrários às tendências da carne. Essa tradução aqui, eu vejo harmonia nela, tá bom? Quando eu interpreto esse texto aqui, no meu entender, é o espírito do homem contra o espírito, contra a carne. Tá bom? O espírito do homem dizendo para a alma. Porque nós vemos esse diálogo do espírito e da alma na Bíblia. Por que o homem salmista diz, por que te abates em mim, ó minha alma? Né? Por que existe esse diálogo? Tá bom? Por que estás abatida? É o quê? É o espírito falando com a alma. Porque a descrição bíblica é que o Espírito de Deus testifica com o meu espírito, e o meu espírito testifica com a alma, né? Bom, por fim, ainda na página 16, eu coloquei o mesmo texto traduzido na Bíblia de Jerusalém, tá bom? Olha o que ela faz aqui. Ela diz, ó, ora, eu vos digo, conduzi-vos pelo Espírito, ela bota com letra maiúscula, e não satisfareis os desejos da carne. No meu entender, aqui seria espírito também. Tá bom? Ou alma, segue o que o Espírito fala. Ele é a sua consciência. Ele coloca limite para você. A carne não tem limite. Tá bom? Então, aqui ele já colocou com letra maiúscula. Agora, observe no versículo 17. Pois a carne tem aspirações contrárias ao Espírito, com letra minúscula. E o Espírito contrário à carne. Ou seja, nessa Bíblia de Jerusalém, que foi um grupo de eruditos juntando diversas pessoas, sem religião definida, não? Eles já entenderam que a luta entre o espírito e a carne é espírito do homem, é espírito com letra minúscula, né? Tá bom? Então eu comentei isso porque ele usa uma expressão, né, que eu coloquei em lilás acima, que ele fala, a carne se opõe a Deus. Então, como se estivesse havendo uma luta entre a carne e o Espírito de Deus.
E essa luta eu não consigo ver. Eu não digo que seja heresia, botei em lilás para vocês poderem interpretar, mas eu consigo ver uma luta dentro do homem, para que a alma decida usar os limites da sua consciência, que é o espírito, e que o Espírito de Deus se comunica com esse espírito, ou então usar a carne sem os limites. Tá bom? Usar a carne sem os limites. No final da página 16, eu ainda coloquei uma parte da revista em lilás, em que ele diz: Paulo comenta as diferenças gerais dos modos de vida, enfatizando que o Espírito de Deus está em guerra contra a natureza humana pecadora. Eu acho estranho essa guerra, tá bom? É claro que o Espírito de Deus está num combate contra o mal, contra o pecado, mas descrever que ele está em combate contra a minha carne, mas tudo depende de como nós interpretamos, principalmente Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e 17, em especial o versículo 17, porque quando fala de um combate entre a carne e o espírito, se você entender que com letra maiúscula, realmente ela acontece. E lembrando, como eu disse para vocês, o texto grego, ele não me define, porque na época não havia distinção de maiúsculo e minúsculo, tá bom? Na página 17, ainda dentro desse tema que ele está falando da carne, eu coloquei em azul um texto para você botar até como um questionamento para os alunos. A revista comenta assim: por esse motivo é preciso resistir a esta natureza pecaminosa e matá-la. Irmãos, essa questão de nós conseguirmos matar a carne é difícil. É muito provável, o melhor seria nós definirmos que nós não conseguimos matar, não conseguiremos matar a carne enquanto nós estivermos nesse mundo, tá bom? Nós vamos conseguir controlá-la, mas matar a carne, acabar com ela, não. Nós temos que lutar até o fim, ser fiel até o fim, porque a carne vai estar nos acompanhando até o fim. Ou a carne acompanhou o apóstolo Paulo até o fim da vida dele. Então, coloco como uma terceira sugestão. Você pode colocar para os alunos e comentar: será que nós podemos matar a carne, acabar com esse prazer, enquanto nós estivermos aqui na Terra, esse desejo de ultrapassar os limites? Provavelmente todos vão te responder que não, nós não vamos conseguir matá-la. Quando nós sairmos desse mundo, aí ela será morta, né? Então eu discordo desse ponto aqui da revista, né? Bom, capítulo 3, o terceiro inimigo do cristão é o mundo. Bom, perspectivas bíblicas da palavra mundo. Antes eu vou comentar uma coisa interessante para vocês. Uma vez eu comprei um dicionário de palavras antigas e realmente ele contou umas coisas interessantes sobre palavras, né? E ele contou sobre a palavra mundo. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, o que está escrito lá no original grego? Normalmente você vai encontrar cosmos. Você já deve ter ouvido essa expressão, né? Falar do cosmos, por exemplo, universo, significa mundo. Cosmos significa mundo. Por que ele é utilizado para o universo? Porque os gregos chamavam o universo, o mundo, o que tem aqui também, tudo isso eles chamavam de belo. Desculpa. Porque ele chamava de belo. Tem mais de um mês eu ainda não consegui me livrar dessa gripe totalmente. Tá bom? E a palavra cosmos significa isso. Belo, beleza. Tanto que você compra, quando você compra produtos cosméticos, você está comprando produtos de beleza. Tá bom? E a palavra passou a ser utilizada. Bom, aqui na Bíblia ela vai ser utilizada como sistema mundano, né? Como sistema ruim. O sistema que atrai a carne. Tá bom? Então você tem um falso acusador que te acusa falsamente. Você tem um segundo inimigo que é a sua carne. A sua carne, ela quer te fazer
ultrapassar limites, tá bom? E o terceiro adversário é o sistema ruim, o sistema mundano, ou seja, um sistema que ele te atrai para essas coisas. Porque se você for seguir o padrão do mundo, esse sistema ele vai sempre te falar, o normal é isso, o normal é isso, o normal é isso. Você pode fazer porque todo mundo faz, né? Todo mundo ultrapassa esse limite. Tá bom? Então, o sistema mundano ele vai atraindo a nossa carne, colocando ofertas diante da nossa carne. Por isso, 3 inimigos. Tá bom? O diabo vai te caluniar, acusar falsamente. A carne vai ser apresentada a ela alguma coisa, ela vai dizer, eu quero, para mim não tem limite. Tá bom? E quem é que faz essa oferta para a carne? É o mundo. Tá bom? Esse sistema mundano que vai toda hora colocar uma chance errada diante de vocês. Vou contar um testemunho para vocês. Eu fui criado no Evangelho e me desviei com cerca de 16 anos. Em 1983 eu voltei para o Evangelho. Tá bom? Me voltei para o Evangelho. E aí larguei a vida antes de fazer de artesão, né? Eu arranjei um emprego e o primeiro emprego que eu arranjei fui trabalhar numa imobiliária que trabalhava com um dinheiro alto. Então eu tinha que ir em banco às vezes, pagar uma conta. Hoje você faz tudo eletrônico, mas você tinha que levar dinheiro, era até um perigo, né? E eu me lembro que eu cheguei, eu novo convertido, irmãos. Eu cheguei num banco e coloquei aquele bolo de dinheiro, tá bom? Eu não tenho nem como lembrar quanto era, mas era um valor significativo. A garota contou tudo, viu que o valor estava certo, juntou com outros bolinhos. Pensa em alguém hoje que faz bolinhos de 100 reais, né? Ela juntou naquele elástico com outros bolinhos de 100 reais. Em vez dela colocar na gaveta dela, ela colocou no balcão para mim. E foi, porque eles tinham que sair, pegar ficha, olhar ficha. Hoje é tudo eletrônico, computador, né? E ela botou um pacote, uma coisa no elástico, tudo que eu tinha dado a ela e ainda mais. O que o sistema mundano, né, vamos dizer, faz com você nessa hora? Olha aí a oportunidade de você pagar algumas dívidas, isso, aquilo, comprar algumas coisas. Ainda está arriscado dizer assim, ainda pode abençoar a igreja, né? Aí eu fiquei esperando. Aí falei para ela, moça, você colocou isso aqui para mim por quê? Ela quase deu uma crise, ela pegou um dinheiro rápido, botou na gaveta. Falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Onde que eu estou com a cabeça? Né? Aquilo ali provavelmente foi uma armadilha, foi algo preparado. Tá bom? Foi algo preparado. Exatamente para que eu aceitasse aquela corrupção. Aceitou aquilo ali. Eu dizia, falei diversas vezes na escola dominical, dando aula, irmãos, o diabo ele tem uma mão para tirar, uma mão para dar e 10 para tirar. Se aceita um caso desse, pode se preparar que daqui a pouco vai começar a aparecer um monte de problema na sua vida. Então o mundo é exatamente isso, é esse sistema mau. Bom, aqui ele vai definir o que é esse mundo, né? E na página 18 eu dei destaque aí para a letra B, o que ele coloca, tá bom? Sobre esse mundo. Ele coloca as pessoas que vivem de maneira independente de Deus. Ou seja, as pessoas que não querem seguir a lei de Deus. As pessoas que não querem seguir a lei de Deus. Essas pessoas, elas adotam esse sistema mundano, né? Que em algum momento, é como normalmente se fala para os ateus, olha, se Deus não existe, se você nunca vai ser julgado, não existe limite para o que você faz, desde que você consiga fazer escondido. Então as pessoas, quando elas estão vendo, estão acreditando, aqueles que estão partindo para o ateísmo, eles estão acreditando que não existe Deus, então não existe limite, você não vai ser julgado pelo que você faz aqui na Terra, tá bom? Hitler teria dado um tiro na cabeça, na boca, tá bom? E acabou não sendo julgado. Ele vai ser julgado, sim. Existe a vida eterna, tá bom? Bom, ele citou aí 1 João capítulo 2, versículo 15 e 16, que diz, não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai,
mas do mundo. Ou seja, essas coisas que vão sendo propostas a você. Tá bom? E ele prossegue no item 2, os 3 níveis de vícios infames, utilizando esse texto de João. A letra A, ele diz a concupiscência da carne. E aqui, de novo, ele vai usar a expressão dando a entender, tá bom? Uma possível interpretação, para ser justo com ele, de que o homem estaria totalmente corrompido. O que eu já disse para vocês que não é verdade. Veja o que ele diz. A concupiscência da carne tem a ver com a natureza humana completamente dominada pelo pecado. Corrompida, decaída, todo o ato do corpo para fins maléficos e imorais. Tá bom? Então, olha, nós temos sempre que enfatizar para os nossos alunos, não é verdade que o homem é algo desprezível, que ele está totalmente caído, totalmente dominado, que ele não tem nem capacidade de dizer sim para a salvação que Deus construiu. Isso não é verdade. O homem tem capacidade de dizer sim ou dizer não, porque Deus falou para os israelitas: eis que coloco diante de ti a vida e a morte, escolhe pois a vida. Infelizmente eles escolheram a morte. O homem tem condições de dizer sim. Então, apesar de não estar 100% claro, mas por 2 vezes, e eu resolvi destacar porque vocês sabem que infelizmente a nossa revista está começando a adotar doutrinas pagãs protestantes, né? Porque essa é uma doutrina pagã, tá bom? Porque ela vem da doutrina da predestinação, que a história confirma, é pagã. Todos os pagãos defendiam que os deuses determinavam tudo, é o horóscopo. O horóscopo é isso, tá bom? A sua vida já está determinada pelos deuses. Quem são os deuses? São os astros. Todos os povos antigos acreditavam nessa história de que o destino do homem está escrito. Né? Bom, na página 20, a conclusão da nossa lição diz: o apóstolo Pedro nos adverte a respeito do plano do inimigo em nos tragar, com o objetivo de destruir a obra realizada por Cristo em nossas vidas. Ele quer enfraquecer a nossa caminhada rumo aos céus. A ação diabólica, ou seja, daquele que engana falsamente, é feita mediante aos ataques do inimigo. Então, para não ceder aos seus ardis, precisamos viver constantemente sobre a presença do Espírito Santo, preparados e fortalecidos em Deus.